comecei a sentir o lugar. E daí, só que era uma mistura de um sonho onírico, assim, de um negócio diferente. Ah, E veio um dragão, assim, meio cachorro. E eu vou te atacar, vou te levar comigo. Daí eu pensei, não, mas eu sei emanar energia. E botava as mãos e mandava energia pro cachorro. E daqui a pouco saía das minhas mãos aquelas luzes coloridas e rosa e tal. E daqui a pouco o cachorro, aquele monstrão, virava um cachorrinho pequenininho. E daí eu disse, mas eu tô sonhando, mas por que eu tô sonhando? Onde é que eu tô? Em que lugar que eu tô? Eu quero saber onde realmente eu tô. E daí, de repente, aquilo começou a se desfazer, assim, e tinha uma porta. Daí eu entrei, era tipo uma cozinha, assim, num restaurante, e daí eu fui andando ali, daí já mudou tudo, né? Daí eu já tava, acho que onde eu tava mesmo, assim, uhum. conseguia tocar e tal. E eu vi umas mulheres sentadas, daí eu sentei para conversar com elas. Daí paguei depois um mico legal, né? Daí eu perguntei para elas contaram, eu sou de Passo Fundo, eu sou não sei da onde, eu sou não sei da onde. Era tudo do Rio Grande do Sul. Não sei, eu passei mal, era aquele negócio da Covid, assim, não sei, eu me senti mal, fui pro hospital, mas agora eu tô aqui. Ela tava com a bolsa e tudo, assim, desse, mas eu acho que vocês estão num outro plano, né? Num plano espiritual e tal. E delas, não sei o que. Vocês querem que eu anote alguma coisa, que eu leve alguma mensagem para alguém? Delas, não, tá tudo tranquilo. Alguém mandou esperar aqui que vão vir buscar a gente, para levar para casa. Então tá. Daí eu vou mostrar uma coisa para vocês, como eu consigo ultrapassar a parede. Porque eu tive experiência de passar a parede, portão, assim. Vou mostrar para vocês e fui assim. Pão, eu dei de cara na parede. E na hora eu fui puxado assim e voltei pro corpo, assim. Eu devia estar em alguma coisa densa ou sei lá, alguma coisa diferente e tomei um Isso susto. aí também cabe algumas explicações. Porque quando a gente está no plano astral, a gente tem o corpo extrafísico, é matéria e energia também, né? Matéria é energia em estado condensado e energia é matéria em estado radiante, né? Como diz a física. A única diferença do corpo extrafísico para o corpo físico é que as moléculas, os átomos, as partículas do corpo extrafísico vibram numa frequência mais sutil, mais rápida e mais sutil, né? Mas é matéria também, organizada em forma de matéria, mais maleável, mais fluida, mas matéria ainda. E tem uma frequência específica. As cidades do plano extrafísico, em geral, elas estão vibrando também na frequência da matéria extrafísica. Como o seu corpo extrafísico está vibrando na frequência da matéria extrafísica, se estiver vibrando na mesma frequência da parede extrafísica, você não vai conseguir atravessá-la, porque tromba, né? Para atravessá-la, você teria que aumentar a frequência, a vibração do seu corpo extrafísico através de comandos mentais, exercícios de mobilização de energia, para poder, aumentando a frequência do corpo extrafísico, conseguir atravessar a matéria mais densa daquela parede, daquela casa extrafísica, né? Uma outra coisa que está no seu relato também, que cabe explicação, é como fazer para transformar uma experiência de projeção com pouca consciência numa experiência de projeção mais consciente. Muitos projetores sugerem, eu já experimentei, funcionou comigo, que quando você tiver numa projeção, você sabe que está numa projeção, ou no mínimo suspeita que está mesmo numa projeção, mas se percebe que tem uns onirismos rolando, né? Algumas coisas que você percebe que são meio incongruentes, meio fantasiosas, e você quer consolidar uma lucidez maior, você pode dar, por exemplo, o comando lucidez já, ou consciência agora. Entende? Falar isso para si mesmo, para a sua própria mente, de uma forma enfática, né? Isso parece resolver, para grande número dos casos, que a pessoa adquire mais lucidez e muitas vezes aquilo que eram as construções oníricas do entorno, né, se desvanecem, né, quando a consciência recupera essa rigidez mais característica, né?
Outra coisa que você se referiu é a questão do dedo, né, de puxar o dedo. Essa técnica é muito usada quando você está estando no plano extrafísico, em projeção, com um certo grau de lucidez, você todavia ainda fica em dúvida, mas será que eu estou realmente no plano extrafísico? Porque está parecendo tudo tão normal, como, por exemplo, acontece com frequência comigo. Às vezes eu saio do corpo, chego na janela, porque uma das coisas mais legais de sair do corpo é você poder pular da janela e sair voando, né? É verdade. Todo mundo adora. Mas tem vezes, você já deve ter passado por isso, e outras pessoas que estão assistindo também, tem vezes que a gente chega na janela e pouco antes de pular, você pensa, ai, quer saber, isso aqui não é projeção nada, se eu pular aqui eu vou me esborrachar lá embaixo, né? Eu que moro aqui no segundo andar, vou quebrar a cabeça lá. Porque está tudo tão parecido com o plano físico, né? A sua consciência e tudo mais, aí você fica em dúvida. Uma técnica que as pessoas recomendam para você tirar a dúvida se está ou não está no plano extrafísico é você puxar o dedo e ver para ver se ele estica. Porque se ele esticar ao comando, diante da expectativa dele se esticar, a sua expectativa subconsciente, se você estiver no plano extrafísico, ele vai esticar, né? Mas se você estiver no plano físico, não, né? E se ele esticar, aí você confirma que está no plano extrafísico. Uma outra coisa que eu costumo fazer, quando eu estou com essa dúvida, é eu dar um pulinho para ver se eu consigo flutuar e ficar flutuando. Se eu conseguir, eu estou no plano extrafísico. Aí eu posso subir na janela e pular feliz da vida. É verdade. Sabe que uma vez me aconteceu uma coisinha mais bem rápida, assim, depois eu vou ler mais umas perguntas da galera aqui. Eu saí do corpo, eu saí do corpo e fui parar numa represa. Lá tinha um cara que ele disse, sobe aqui e tal. Eu subi numa salinha, e daí a salinha começou a se mexer e tal, assim, e o chão caiu e desmoronou. E daí daí a gente caiu os dois, assim, ele ficou em pé, assim, e eu caí flutuando. Eu falei, pá, cara, eu tô tão lúcido aqui que parece quando eu tô fazendo aquelas técnicas de projeção astral e saindo do corpo. Parece que eu tô fora do corpo. Falei pro cara, parece que eu tô fora do corpo. Faceirão, voando aí. Daí o cara disse, não, mas tu tá fora do corpo. Daí como tu tá lúcido e tudo, aproveita e conhece o lugar aí. E daí eu saí meio voando, assim, daí tinha umas casas, uns lugares. Daí lá tinha uma represa bonita, grande, com uma cachoeira, um negócio, assim, umas casas. Tinha uma moça lá, umas criancinhas. Ela tava perguntando, como é que foi a escola hoje e tal. E daí eu falava assim, será que eu posso voar por cima d'água? Porque eu não sei, eu tô com medo de cair na água e não saber nadar fora do corpo. Daí ela, não, fica tranquilo, vai costeando então a represa e vai até lá em cima dos montes, lá tinha uma montanha bonita, vai até lá conhecer e volta, aproveita. E daí eu cheguei lá em cima e eu pensei, cara, eu não acredito, quanto tempo eu consigo ficar fora do corpo sem que eu seja puxado de volta? E se eu volto pro corpo agora, será que eu vou perder essa experiência? Daí eu fiquei com medo de perder a experiência, de tentar mais coisas. Daí eu pensei, não, vou voltar pro corpo agora. E estalei o dedo assim, e pensei no corpo, e eu já fui tentando abrir os olhos assim, e já voltei. Mas eu fiquei pensando depois, será que eu podia ter ficado... Quanto tempo eu podia ter ficado sem perder a lucidez, né? Isso é uma questão interessante que a gente pode pensar desse relato seu, que é quanto tempo que é possível ficar projetado lúcido no plano extrafísico. Eu acho que não há uma estatística a respeito disso, cada caso é um caso, né? E mesmo na mesma pessoa, as experiências variam de uma para outra, né? Eu já tive experiências em que eu fiquei lúcido durante o que me pareceu um tempo bastante longo, e outras experiências em que eu perdi a consciência fácil, rápido, e fui tracionado de volta para o corpo bem mais rápido. E outras tantas num período intermediário, nem tão longo, nem tão curto. Agora, uma outra coisa que está no seu relato também, que é importante sublinhar, é que muitas pessoas têm experiências no plano extrafísico, mas não têm lucidez nenhuma.
e, portanto, não tem memória nenhuma, né? Mas tem pessoas que têm experiências no plano extrafísico e têm um certo grau de lucidez, às vezes até uma boa lucidez no plano extrafísico, mas ao retornar para o corpo físico, a memória não consegue se fixar no cérebro físico. Por quê? Muitas vezes porque a pessoa por exemplo, suponha que ela ficou projetada com lucidez durante 5 minutos, 10 minutos no plano extrafísico, né? Mas ao invés de voltar para o corpo, né, ela foi fazer outras coisas no plano extrafísico e não conseguiu manter a lucidez e submergiu em processos oníricos lá. Continuou fora do corpo, mas agora envolta em processos oníricos. Começou a sonhar de forma normal. E esses sonhos foram se colocando por cima da memória da experiência lúcida que ela teve, né? De maneira que quando ela voltar para o corpo, o cérebro vai ter mais dificuldade de relembrar aquela experiência lúcida que ela teve, tal como ela a viveu. Quando muito, vai lembrar misturado com fragmentos oníricos do período que se seguiu e que ela perdeu a lucidez, começando a onirizar. Se esse retorno ao corpo físico demorar um tempo maior, daria tempo suficiente para a pessoa ter diversos sonhos e todos esses sonhos iam se acumular por cima da memória da experiência propriamente lúcida. Então, era muito provável que a pessoa não lembrasse, ao retornar para o corpo físico, não lembrasse da experiência lúcida que, todavia, ela teve. Então, muitos projetores usam o truque, a técnica de, quando tiver uma experiência que ele acha que é digna de ser lembrada, que importa lembrar, assim que terminar a experiência, digamos assim, ou pelo menos a parte que ele considera suficiente, mesmo que tenha sido curta, ele opta por voltar deliberadamente para o corpo para garantir que ele vai conseguir ter mais chance de rememorar aquela experiência, né? Antigamente, eu tinha experiências muito longas e eu tinha muita facilidade de lembrar sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, era espontâneo. Minhas experiências eram bem longas e a minha memória era praticamente integral, até onde eu conseguia perceber. Com o passar do tempo, e sobretudo depois que meu nível de vitalidade diminuiu significativamente, com algumas doenças que me acometeram, né, mais recentemente, eu percebo que isso andou comprometendo tanto a qualidade da lucidez quanto o processo de rememoração. Mas a técnica basicamente é essa. Quando você tiver uma experiência que você considera que é realmente relevante de lembrar, melhor do que sair se aventurando depois pelo astral e correndo o risco de perder a memória daquela experiência, é melhor voltar para o corpo e garantir que ela vai ser fixada no cérebro. Para garantir mais ainda, uma técnica que importa e funciona é você ter como hábito colocar um caderninho, um bloquinho de anotações com uma caneta, sei lá, uma lanterninha do lado da sua cama, ou então um gravadorzinho celular, e registrar pelo menos os pontos básicos, os marcadores mais significativos daquela experiência, em palavras-chave para você depois poder recuperar quando acordar e desenvolver ali um relato, né, para ajudar a rememoração. Isso importa, criar o chamado caderno de sonhos ou caderno de projeções. Ajuda a galera a se lembrar. Perfeito. E vamos aproveitar esse gancho para te perguntar assim, como seria, como tu vê assim a relação assim da evolução espiritual da pessoa com as experiências fora do corpo, assim, isso ajuda a gente a evoluir mais rápido, menos rápido? É perigoso, não é perigoso? Qual é essa relação assim em relação à evolução espiritual e às experiências fora do corpo, assim? Como funciona esse mecanismo, né? Uhum. Olha, Augusto, a minha visão sobre evolução espiritual é uma visão um pouco heterodoxa, é um pouco diferente, é pouco convencional, eu diria, mesmo no meio espiritualista. Porque eu, por exemplo, não considero propriamente espiritual as coisas de tipo experiência extrafísica. Experiência extrafísica, para mim, não é propriamente espiritual, são experiências parapsíquicas,
né? São parte do psiquismo, só que do psiquismo extrasensorial, né? Nós temos a sensorialidade, a emocionalidade, a intelectualidade, consciente e inconsciente, a racionalidade, né? E tem os processos psíquicos, né? Que são próprios da mente. E tem os processos psíquicos que são próprios da mente extrafísica, que se articulam através do sistema de energia, do sistema dos chakras, mas nada disso, a meu ver, é propriamente espiritual. Tudo isso, a meu ver, é psíquico e parapsíquico, né? Sensorial e extrasensorial. Portanto, quando você faz uma projeção astral, você está tendo uma experiência no plano parapsíquico. Por isso que o Valdo Vieira e a galera dele chama o corpo astral de psicossoma, né? O corpo psíquico. Soma é corpo, psico, de psique, mente, né? É o corpo que a mente usa para se deslocar nesse nível de frequência menos densa do que a física. Tudo isso ainda é matéria e energia. O plano físico é matéria e energia, o plano astral também é matéria e energia. Mesmo o plano mental, que está acima do plano astral, para o qual a gente se projeta em projeções mais sofisticadas e mais sutis, mais difíceis, quando você ativa o corpo mental, que é um corpo mais sutil do que o corpo astral, mesmo o plano mental, na minha perspectiva, ainda é matéria e energia. Só que matéria e energia em níveis de frequência muito mais sutil, de vibração muito mais veloz, mais intensa, né? O que gera configurações de forma muito mais sofisticadas, muito mais complexas, muito de possibilidades de estímulo e interação muito mais amplas, né? Só quem vivenciou vai entender do que eu estou falando. Mas tudo isso, desde o plano físico, passando pelo plano astral e o plano mental, tanto o mental mais denso quanto o mental mais sutil de todos, a meu ver ainda é matéria e energia, só que em configurações, num crescendo de sutilidade, né? A realidade propriamente espiritual, a meu ver, eu diria, de uma forma precária, que transcende a tudo isso, transcende a todo tipo de manifestação de matéria e energia, né? Embora perpasse tudo isso, né? Então, a realidade espiritual não está lá longe, para além de tudo isso. Por um lado está, mas por outro lado está também aqui permeando tudo isso. Mas eu considero que de certa forma, um equívoco achar que, por exemplo, desenvolver a faculdade de ficar lúcido em projeção no plano astral seja um índice, um sinal de maior evolução da consciência, evolução espiritual. A meu ver, não é. É apenas um maior desenvolvimento de recursos parapsíquicos, recursos que são da mente e da energia, né? Da matéria-energia. Esse desenvolvimento, em geral, vem de treinamentos nesta ou noutra vida. A pessoa, às vezes, fez parte de alguma ordem ou seita iniciática, né? Treinou, ativou aqueles potenciais e, quando reencarna, de certa forma, aqueles potenciais instruem, né? As possibilidades genéticas do ADN do pai e da mãe, e a criança nasce com aquele registro mais potencializado daquela possibilidade. Então, para ele vai ser mais fácil retomar aquela potencialidade nessa encarnação. Não é porque ele é mais evoluído, é porque ele simplesmente treinou numa outra vida. Se a isso se soma ao treinamento que aquela criança teve na outra vida, se soma elementos que eu considero, inclusive, em parte genéticos, que são um conjunto da herança dos desenvolvimentos que foram acumulados naquele tronco genético daquela família, a cada vez que uma pessoa trouxe para aquele tronco familiar um desenvolvimento
potencial de certas sinapses cerebrais, de certas ativações a nível de interação entre o corpo extrafísico e o corpo físico, essa possibilidade genética da família, se tiver uma predisposição genética naquela família para a projetabilidade lúcida, né, mesmo que nem todas as pessoas daquela família ativem essa potencialidade que está ali predisposta naquela família, se chegar uma pessoa que teve treinamento numa outra vida e encarnasse naquela família, ela vai poder se beneficiar do fato de que naquele tronco familiar já existe uma predisposição inscrita, né, nas possibilidades genéticas. Então, para ela vai ser ainda mais fácil do que para uma pessoa que não treinou noutra vida e está reencarnado numa família que é menos potencializada quanto a esse aspecto. Eu gosto de citar como que funciona esse processo da influência da genética, citando o caso da arte, por exemplo. Na minha família tem uma opção de gente que tem vocação artística para variadas artes, né? Inclusive eu gosto de desenhar, tenho jeito para desenhar e coisa e tal. Tinha mais. Agora minha mão é muito trêmula por causa do problema de saúde que eu estou vivenciando, mas eu sempre consegui desenhar qualquer coisa que eu quisesse, ainda que demoradamente, eu conseguia reproduzir. Não era eu propriamente que sabia, é meu olho e minha mão, né, que sabiam. Ou seja, era a genética em mim que sabia, né? Era uma predisposição de sinapses cerebrais que se manifestavam com uma habilidade de compreensão de jogo entre luz, sombra, proporção, traço, perspectiva, etc. Tudo isso instantaneamente predisposto intuitivamente para poder registrar aquela realidade na forma de um desenho. A projetabilidade lúcida também parece ser passível desse tipo de inscrição a nível genético de ADN, de DNA. E quando se soma a um desenvolvimento de uma outra vida, essas duas coisas fazem com que a pessoa tenha ainda mais predisposição. Mas isso não significa que uma pessoa que nunca treinou noutra vida e que não está numa família que tem essa predisposição não possa aplicar sua força de vontade, seu treinamento de mobilização de energia, de concentração da consciência, de propósito e intencionalidade direcionada para desenvolver nessa vida a projetabilidade lúcida. Porque projetabilidade ela já tem, só que inconsciente, porque é próprio da sua condição de mamífero, que já tem os chakras desenvolvidos, do chakra básico ao chakra coronário, todos estão ali já, porque é próprio do humano, é próprio do mamífero. O seu gato também tem os chakras. Só que em você, ser humano, os chakras superiores estão muito mais ativados. No seu cachorro poodle, os chakras que estão ativados vão até, no máximo, os chakras que coordenam a questão instintiva e a questão emocional. Você já reparou, talvez, como que um poodle é pura emoção, né? Ele falta enlouquecer quando você chega de volta em casa do trabalho, de tanta emoção, como se estivesse vendo você depois de 300 anos, né, de distância, né? Emoção. Então, todos nós temos a projetabilidade predisposta. Se treinarmos, podemos transformar isso em lucidez. Se você treinou noutra vida, fica mais fácil ainda e mais potencializado. Se a sua família tem uma predisposição, fica mais fácil ainda, né? Mas se nada disso estiver acontecendo, você pode deliberadamente treinar e promover isso na sua própria experiência. Por que seria interessante fazer isso? Porque sim, a projeção consciente é uma fantástica ferramenta evolutiva, ou pelo menos pode ser uma fantástica ferramenta evolutiva, simplesmente porque através dela você pode obter informações e conhecimento, em essência, a respeito de uma série de aspectos da realidade na qual você está imerso, né? Aspectos esses que você dificilmente encontraria ou vivenciaria, né, dentro dos parâmetros convencionais da maneira humana de viver aqui no plano físico do planeta Terra. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, a nossa cultura é essencialmente materialista. Mesmo
as tradições religiosas, as culturas, os aspectos religiosos da sociedade giram mais ou menos em torno de um religiosismo de tendência materialista. As considerações de ordem metafísica ou transcendente ficam muito à margem do que é verdadeiramente a vida da pessoa, né? E, no fundo, ela mesmo, se for uma pessoa religiosa, ela quer ganhar dinheiro, né? Quer arranjar um namorado bonito, rico, uma namorada bonita, né? Tudo em torno da matéria, do usufruto da matéria, enquanto que as questões da transcendência, da espiritualidade mais profunda ficam ao largo. Então, é ainda um pensamento essencialmente materialista, apenas com um certo verniz religioso. Então, eu acho que a projeção consciente pode dar uma rasteira bonita em todos esses nossos hábitos de pseudo-convicção materialista, mostrando para nós que a multidimensionalidade é uma tremenda realidade. Só o fato de você poder perceber diretamente, não porque o cara do centro espírita te falou, não porque o padre te falou, não porque o guru te falou, não porque você leu não sei onde, não porque você viu no filme Matrix, não sei onde. Não, por nada disso. Você descobre, através da projeção consciente, que a multidimensionalidade é uma realidade porque você experimenta por si mesmo. E isso faz toda a imensa diferença. Quando você compreende que a morte é uma tremenda ilusão, é um tremendo mal entendido cultural, oriundo dos nossos condicionamentos materialistas e dos nossos condicionamentos de religiosidade bitolada, né, nesse materialismo e nessa cegueira de percepção limitada. A projeção consciente é, sim, um poderoso instrumento capaz de nos auxiliar na nossa evolução. Mas é preciso também com ela ter cuidado. É preciso ter cuidado com uma chave de fenda, é preciso ter cuidado com uma faca, é preciso ter cuidado até com um alfinete. Todos eles são ferramentas, né? Da mesma forma, a projeção consciente é uma ferramenta. Usado do jeito certo, pode ser uma tremenda ferramenta que te auxilia a ampliar a sua consciência e, portanto, evoluir espiritualmente. Ou, pelo menos, acumular muito conhecimento e muita experiência de nível parapsíquico. Talvez, com o passar do tempo, esse desenvolvimento parapsíquico possa ir te aproximando do que eu, particularmente, chamaria de desenvolvimento propriamente espiritual. No sentido em que o que eu considero a verdadeira ferramenta para o desenvolvimento espiritual sintetizando muito, porque senão a gente dá uma volta muito longa, é meditação. Toda e qualquer forma de submersão no rumo do que houver de mais profundo na sua própria consciência, e cuja uma das técnicas é meditação para essa submersão, é isso que, a meu ver, potencializa o verdadeiro desenvolvimento espiritual, que não é outra coisa senão o despertar da sua percepção, da sua verdadeira natureza, de você perceber diretamente que você não é o corpo, que você não é a mente, e que você não é a sua memória, você não é a personalidade ego, como eu chamo. Você é uma outra coisa que está por trás, está ao fundo, permeando tudo isso. Tudo isso que você chama de você, corpo, mente, alma, o que sai do corpo, o que fica no corpo, tudo isso, ao longo de todas as vidas, tudo isso que você chama de você nessa vida e em todas as vidas, tudo isso é uma espécie de sonho, uma espécie de ilusão que está acontecendo com realidade apenas relativa dentro de um espaço extraordinariamente vasto, infinito e não compreensível pela mente condicionada, e esse espaço infinito e autoconsciente é que é o verdadeiramente chamável de você. Mas isso, enquanto dito assim, fica no máximo no nível de uma compreensão intelectual relativa, mas é preciso que você experimente por si mesmo, submergindo em profundos processos de meditação, dentro do seu mais profundo cerne, para vivenciar por si mesmo e realizar essa transmutação, que desloca o foco da sua consciência do nível da personalidade ego para o nível da essência, do eu sou,
do eu superior, do Cristo interno, do self e diversos outros nomes que existem por aí. A projeção consciente é, pois, uma tremenda ferramenta que possibilita um desenvolvimento relativamente evolutivo, sim, mas é preciso tomar cuidado para não fazer disso uma armadilha. Muitas pessoas transformam a projeção consciente num recurso de poder e se apegam a esse poder. E isso tem levado algumas pessoas a encruzilhadas e a autoenganos e a dissabores e a alguns atrasos evolutivos. No extremo, a sedução pelo poder, como, por exemplo, o poder de projetar-se justamente no corpo extrafísico, como o poder da clarividência e todos os poderes que os indianos chamam de siddhis ou siddhis, eu nunca sei como se diz. Esses poderes, né, a eles muitas pessoas têm se apegado ao trilhar no caminho espiritual. E quem se apega a eles, em geral, está engendrando a própria queda. No extremo, pode tornar-se o que se convencionou chamar de magos sombrios, né? Que são aquelas pessoas que desenvolveram os poderes, mas não desenvolveram a ética, a cosmoética no mesmo nível, e acabam usando aquilo de uma forma egoísta, egocêntrica, né? E muitas vezes sem escrúpulos, né? E isso gera um karma danado e um desserviço evolutivo a ele próprio. Então, projeção consciente, poderosa ferramenta evolutiva potencial, mas a evolução propriamente espiritual é ainda mais um pouco acima, ou mais um pouco adentro. Mas isso é um tema que ainda demandaria um longo papo para a gente esgotar. Isso me vem uma coisa interessante. A cosmoética, né? Usar a projeção da consciência usando a cosmoética mesmo, né? Usar ela com responsabilidade, né? Porque ao longo da história, muita gente usou a projeção, a própria evidência viajoura para espionagem, né? Lembra a questão da guerra, né? Teve aquele lance de pessoal que se desdobrava para ir atrás do exército inimigo, então teve muito isso, né? Desbilhotar o vizinho, né? Aquela coisa toda. Exatamente. Então a gente tem que, eu sempre procuro, né, usar a projeção com a questão da ética cósmica, né, usar com sabedoria, né, um propósito bem definido, né. As pessoas costumam perguntar, né, Augusto? E eu posso, a pessoa pergunta, quando eu saio do corpo, eu posso ir lá na casa da minha mãe, ver o que ela está fazendo? No fundo, ele está querendo perguntar se ele pode ir na casa do vizinho ou da vizinha e ver o que ele está fazendo, se está no banheiro, não sei o que, qualquer coisa assim, né? Mas a pessoa não entende que a manutenção desse tipo de pensamento gera uma psicosfera, né? Um tipo de pensamento que o associa a um padrão de vibração que é mais ou menos o mesmo padrão onde atuam os assediadores espirituais, os obsessores espirituais, né? Então, essa pessoa candidata-se a ser um obsediado, né? Uma pessoa vampirizada, influenciada inconvenientemente por espíritos meio desequilibrados, né? Então, é preciso tratar a possibilidade da projetabilidade lúcida com responsabilidade suficiente, responsabilidade, inclusive, de caráter ético, né? Para saber que, como diz o tio Benny lá do Homem-Aranha, né? A grandes poderes correspondem grandes responsabilidades, né? Senão, o negócio vai começar a complicar para o lado do freguês. É verdade, né? Sabe que eu já, na explicação toda, já acabou resolvendo e explicando várias dúvidas, não só minhas, mas de pessoas de casa também, que era, por exemplo, o que você falou ali, da pessoa que faz a projeção astral ser mais evoluída ou não que a pessoa que não pratica, né? E também a questão das vidas passadas, né? Práticas e tudo mais em vidas passadas, traz aquela carga na consciência e traz aquela carga na essência para que essa vida tenha essa predisposição já, a soltura energética
de forma facilitada, né? Essa questão de se a pessoa que faz projeção astral é ou não é mais evoluída, eu gosto de citar o seguinte exemplo. Memória, por exemplo. Tal como a inteligência, tal como a memória, a projeção, a possibilidade de projetar-se conscientemente é uma faculdade psíquica. Só que a projeção é uma faculdade parapsíquica, né? Tem a ver com a mente extrafísica, né? E o conjunto de energias que perpassam o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral. Você certamente deve conhecer uma pessoa que tem uma memória excelente e outra pessoa que não tem uma memória tão boa assim. E eu acho que muito provavelmente você não diria que a pessoa que tem uma memória melhor é mais evoluída do que a que não tem uma memória tão boa assim, né? Porque você sabe que a evolução não se resume, não se restringe à memória, à capacidade de guardar informações na memória. Da mesma maneira, a projetabilidade lúcida não é um índice necessariamente